Olá, senhoras e senhores investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre dividendos, né? Muita gente tem interesse em ganhar dividendos e saber como é que consegue aumentar o rendimento por esse tipo de rendimento, né? Aumentar sua renda passiva e entender como é que funciona o pagamento de dividendos, de ações, se tem alguma dica, como fazer os seus aportes, se tem alguma data específica para fazer esses aportes. Então eu vou falar sobre tudo isso. Importante mencionar também que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, tá? Eu não sou analista, não trabalho em nenhuma empresa de análise, apenas falo a minha experiência com os investimentos de forma educativa para quem tem interesse e não sabe como fazer, tá, pessoal? Então, desconsidere isso, esse vídeo não tem nenhum intuito de recomendar nenhum tipo de ativo para as pessoas. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal e dêem um like no vídeo, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo a todas as pessoas que têm interesse nesse tema. E é isso, pessoal. Vamos para mais um vídeo. Vou direto ao assunto. Bom, então, listei algumas dicas interessantes, assim, de como receber mais dividendos, né? Algumas das dicas principais que eu aprendi nesse último ano, assim, desde que eu comecei a investir em 2022. A dica número 1 seria comprar ações descontadas, pessoal. Muitas pessoas acabam recebendo o salário do mês e eu vejo muito esse erro. Elas acabam comprando as ações sempre no mesmo dia, independente se estão descontadas ou não. Elas apenas fazem esse aporte numa ação que elas acreditam ser boa. Então, assim, isso não é um problema. Pelo menos eu vejo como que a pessoa pelo menos está tendo uma visão de investidor de longo prazo, fazendo um aporte constante de ações, mas não é, na minha visão, a maneira ideal de se fazer esses aportes. Por quê? Porque as ações, no dia que você receber o salário que você pode aportar, elas podem estar caras. Dessa forma, eu acho que o interessante é, na verdade, aportar sempre que a ação estiver descontada, ou seja, você tem que acompanhar essas ações ao longo do tempo, deixar esse dinheiro em caixa e aportar apenas quando você sentir que o valor está atrativo. E como é que eu vou saber isso, então? Vou pegar aqui a ação do Banco do Brasil como exemplo. Eu coloquei o gráfico das cotações do Banco do Brasil no último ano. E como vocês podem ver, no último ano, o Banco do Brasil teve uma valorização de 23%. O Banco do Brasil teve uma valorização de 23%, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, assim, pessoal, foi uma valorização bem interessante, mas esse valor já não está mais tão descontado. Já está custando R$40 agora. Chegou a 42,80, se não me engano. Então, assim, quem aportou estrategicamente nas baixas aqui, ó, a R$31 aqui no dia 12/7, a R$31 no dia 9/12, a 30, próximo de 30 aqui no dia 28/4. Essas pessoas que tiveram essa valorização. E assim receberão mais dividendos do que as pessoas que aportaram na alta a R$40. E como isso ocorre? Como é que faz essa diferença, assim? Primeiramente, o que é um dividendo? Dividendo nada mais é do que parte do lucro que é fornecido para os acionistas. Então, dividendo é a parte do lucro, a divisão do lucro que os acionistas recebem por terem investido na empresa. Só que tem uma diferença muito importante entre Dividend Yield e Dividend Yield on Cost. Dividend Yield é o dividendo recebido por ação dividido pelo preço da ação. Então, assim, esse valor aqui, Dividend Yield, que vocês veem lá na cotação do Banco do Brasil, é o Dividend Yield de acordo com o preço da cotação hoje. O Dividend Yield on Cost é o dividendo pago por ação dividido pelo preço médio de compra. Então, por essa estratégia de investir em ações que pagam dividendos, o mais interessante é buscar diminuir esse preço médio de comprar as ações descontadas e assim aumentar o valor do yield on cost. Se você compra as ações por um valor menor, o seu dividendo recebido vai ser maior. Então, o seu dividendo no custo de verdade não é esse aqui, que é o preço que a cotação está hoje. É esse aqui. E é isso que você tem que focar. Tentar sempre diminuir esse dividend yield on cost. Para isso, você precisa comprar as ações descontadas. Então, todo mês que você recebe o seu dinheiro, o seu salário ali, e
parte desse salário vai ser feito algum aporte, você tem que sempre pensar, vale a pena já comprar tudo em ação hoje? Tem alguma ação na minha carteira que está abaixo do preço, que a empresa continua boa e pagando bons dividendos? É esse tipo de análise que você tem que fazer para que aí você possa sempre aumentar o seu dividend on cost e assim receber mais renda passiva pagando menos. Essa é a estratégia que o Bassi utiliza, o pessoal do AGF mais utiliza e alguns outros youtubers que seguem esse método, inclusive eu, e dá muito certo, pessoal, porque você acaba recebendo mais dividendos e pagando menos pelo preço da ação. Além da rentabilidade que essa ação vai ter no longo prazo, né? Eu já falei isso em outro vídeo, as ações são os ativos que mais disparam em bolsa no longo prazo. Claro, ela tem essa volatilidade para cima de 10%, para baixo de 10% ali, completamente normal em bolsa, mas que eventualmente esse gráfico da rentabilidade vai subindo. Então você vai ganhar por esse dividend yield on cost, mais o rendimento normal da valorização da cota da ação. Então aqui nesse quadro eu coloquei um exemplo do ganho que você pode ter comprando a ação mais barata. Eu peguei um exemplo com o Banco do Brasil a R$40 e fiz o cálculo do dividend yield considerando o valor recebido por ação nos últimos 12 meses de 2022. O valor recebido em 2022, no ano inteiro, somado todos os dividendos, né, que eles são pagos em pedaços, as ações acabam pagando, depende da ação, mas elas não pagam mensalmente, normalmente elas pagam trimestralmente ou semestralmente, depende da ação. No caso do Banco do Brasil, ele paga aleatório, assim, mas normalmente é a cada 3 meses. E no final, somando todos esses valores, foi pago pelo Banco do Brasil R$4,17. Se eu for calcular esse dividend yield aqui, ó, a R$42, que o Banco do Brasil chegou a subir, né? A média estava em R$40, mas chegou a até R$42,85 no começo desse mês aí, em fevereiro. Enfim, considerando esse dividend yield, você teria 10% ao ano de dividendo. Mas, se você comprou o Banco do Brasil a R$35, que nem eu, tive um preço médio aí de 35 ponto alguma coisa, o dividend yield on cost acabou sendo aproximadamente 12% ao ano. Isso porque eu sempre aportava quando as ações caíam, estavam abaixo do meu preço médio. Então, acabei tendo mais ou menos um lucro só de dividendos de 2% por ação. Recebi 12% ao ano e não 10%, porque eu procurei buscar comprar essas ações descontadas. Eu não aportava logo quando eu recebia meu salário, e sim esperava o decorrer do mês e ficava acompanhando. E aí, quando eu via uma boa oportunidade, via que a ação estava abaixo do meu preço médio ou próximo a ele, eu fazia esses aportes. Então é bem interessante vocês fazerem isso. Essa estratégia dá certo, muito certo no Brasil. Você acaba não comprando ações caras e você ganha, como eu já tinha falado anteriormente, por duas frentes, tanto pelo dividendo e pela rentabilidade. Outro ponto importante para ganhar mais dividendos pagando menos é concentrar e focar em número de ações. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo de muitos analistas por aí, ou seja lá, conselheiros de investimento, que você deve ter muitas ações para diversificar o seu patrimônio e correr menos risco. Isso é verdade, só que até certo ponto, porque se você diversificar demais, você acaba fazendo com que seus rendimentos se cancelem. Vai ter uma ação que vai subir, vai ter uma ação que vai descer, e na média ali seu ganho vai acabar sendo pequeno, porque vai acabar se cancelando, e sua carteira com grande quantidade de ações vai acabar sendo tipo um índice ou um ETF, ou seja, um acúmulo de ações. Então nem sempre é interessante diversificar muito, principalmente quando se coloca pouco dinheiro na bolsa, porque se você diversificar muito, esses rendimentos dos dividendos vão parecer pequenos para você, principalmente se as ações elas não tiverem em um bom momento, se elas forem, algumas estiverem boas e outras estiverem ruins, vai haver esse cancelamento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do Banco do Brasil, que eu concentrei bastante a minha carteira. O Banco do Brasil valorizou 20% em certo ponto na minha carteira, que foi um valor muito, muito interessante. E além disso, teve os rendimentos lá de 12% que eu mostrei no slide anterior ali, de dividendo. Então, de ganho real foi 32% até agora com o Banco do Brasil, o que é um ganho muito interessante, muito elevado. Foi uma ação, na minha visão, bem escolhida, porque é uma ação que paga dividendo, está descontada,
tem lucros crescentes nos últimos anos. Então, assim, é esse tipo de análise que você deve fazer na hora de escolher uma ação. Não apenas olhar rentabilidade ou só dividendo, entendeu? Tem que ser um conjunto de análises, claro, mas pensando em concentrar um pouco as ações para que esse rendimento dos dividendos comece a crescer. Se você deixar muita ação separada, muita ação em carteira, vai acabar havendo esse cancelamento. Então, qual o número ideal de ações? Não sei. Cabe a você ver a sua estratégia e ver o que é que dá para fazer. Mas também não acho que precisa ser só uma ação em carteira. Até porque, nesse caso, não pode ser 8 ou 80. Porque se você deixar uma ação em carteira apenas, quando chegar o final do mês ali, ou o início do mês que você vai fazer o aporte, essa ação pode ter subido, que nem o Banco do Brasil subiu para mim. E aí, daí você não tem ação em que aportar por muito tempo. Porque se ele ficar sempre alto, você não vai aportar, comprar ação, cara. Mesmo que seja de uma empresa boa. Então tem que ter uma certa diversificação a ponto de você sempre achar uma opção de aporte, mas não muita a ponto de cancelar os seus ganhos. Tem que achar um meio termo aí. O que eu recomendaria? 5, 4 ações para quem está iniciando, talvez menos até. E quando você for ficando confortável, conhecendo melhores empresas, pode aumentar esse número. Outro ponto importante para ganhar mais dividendos é considerar acompanhar o preço, como eu tinha falado nos outros slides, e o balanço das empresas. Isso porque o preço e o balanço andam juntos, né? Se a empresa vem lucrando, tem lucros crescentes, a ideia é que a cotação siga esse lucro. Às vezes isso não acontece imediatamente, mas com o tempo você vai ver que a cotação sempre tende a seguir o lucro. Eu coloquei um exemplo aqui do Banco do Brasil, que os lucros foram crescentes nos últimos anos. Claro, teve a queda aqui da pandemia 2020, mas desde 2018 para frente vem crescendo. É um banco que vem dando bons resultados, inclusive resultados recordes. E o Banco do Brasil, ele tem payout mais ou menos de 40%. Isso significa que o banco, ele paga 40% desse lucro que ele está obtendo para os acionistas. Ou seja, se os lucros estão sempre crescendo e ele paga 40% dos lucros, os seus dividendos acabarão crescendo junto. Isso significa que para que você ganhe mais dividendos, você tem que investir em empresas que tenham lucros crescentes, que tenham um payout interessante, ou seja, que vai pagar parte desse lucro para os acionistas, e assim você vai receber sempre essa renda de forma consistente. É isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo com a frase do Luiz Bassi, e eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, e se puder dar like no vídeo, eu agradecerei bastante, para eu continuar mandando mais dicas para vocês de investimento. Um abraço a todos e bom final de semana.